Paz do Senhor para todos os irmãos fazem parte do discipulado. Hoje se trata da lição de número 9, chamado para receber o batismo com o Espírito Santo. A leitura bíblica se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, verso 49, que diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. A introdução vai falar sobre a definição do batismo, é uma das grandes bênçãos do Pai para com seus filhos. É o revestimento de poder para aquele pelo qual nasceu de novo, que foi regenerado, e proporciona a melhor capacitação para fazer a obra do Mestre. O primeiro tópico da lição vai dizer para quem é o batismo com o Espírito Santo. Primeiro subtópico: para todo o corpo do Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador será congregado na igreja, e é a igreja considerada como o corpo do Senhor. Ele é a cabeça, né? Então essa promessa diz respeito a todos que fazem parte desse corpo. Mateus capítulo 3, verso 11, como referência para esse primeiro subtópico, falando sobre batismo com o Espírito Santo. O profeta João Batista, ele falando sobre Jesus, que diz assim, 3 e o 11: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de lavar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João Batista diz que não era digno de levar nem a sua sandália, né? E esse é a referência de Mateus. Segundo subtópico do primeiro ponto: para quem já tem o seu nome escrito no livro da vida. Aquele que tomou a sua decisão, tem tomado a sua decisão em Cristo Jesus, pela fé, através da fé, conhece o Espírito que habita no crente, qual o mundo não conhece. O mundo não pode receber esse batismo, mas sim aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. Vamos ver lá uma referência em João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 16 ao 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? Partindo para o terceiro subtópico do primeiro ponto: para quem já está no processo de purificação pela palavra de Deus. Lá em João capítulo 15, verso 3, vai dizer assim a palavra de Deus: Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra de Deus é uma palavra viva e eficaz, e ela purifica o homem, porque gera fé salvífica no homem. Quarto subtópico do primeiro ponto: para quem busca com fé e perseverança em oração. E perseverar é conservar-se firme, manter-se firme na posição. Temos aqui uma referência na lição aí, Mateus 7 e o verso 7, que diz assim a palavra de Deus. Mateus 7 e o 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á. Então, aqui vem falar da perseverança, Esse versículo quer dizer que nem todas as vezes que se faz uma petição se alcança de imediato, mas pela vossa insistência e perseverança, demonstrando pela fé a tua busca, Deus te concederá.
João 7, 37 ao 39, vai dizer assim a palavra de Deus. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, ouvir a palavra e crer na palavra estão todos debaixo dessa promessa de receber o Espírito, o batismo com o Espírito Santo. Segundo subtópico da lição, vai dizer: o que não é batismo com o Espírito Santo? A gente viu para quem é o batismo, agora vamos ver o que não é o batismo. Batismo não é o novo nascimento. Quando o homem ele recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele tem um novo nascimento. Seu espírito é renovado através da fé. E isso é a experiência pessoal de cada um, salvo com Cristo. Uma referência para isso é João 3, Evangelho de João 3, do verso 3 ao 6. Uma conversa de Jesus com um fariseu chamado Nicodemos. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água, é palavra, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, aquele que não é nascido de novo não pode ver nem entrar no reino de Deus. E esse nascer de novo, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador através da fé, por ouvir a palavra, e o Espírito Santo faz morada no ser humano. Então, o nascer de novo não se caracteriza como ser batizado pelo Espírito Santo. Outra coisa que não é caracterizada como batismo no Espírito Santo não é santificação. João 15, a gente leu o verso 3, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra, né, tem guardado no coração, assim como o salmista Davi, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, essa aí é uma forma de obediência, de amar ao Senhor. É o processo da santificação, separação. Santo na Bíblia se refere ao homem, não quer dizer que o homem não está mais sujeito ao pecado. Não. Quer dizer separado. Por sendo um ato voluntário da parte do homem, mas com a graça de Deus que nos concede força e vigor para vencer sempre o presente. Outro subtópico, o segundo ponto, não é simplesmente a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Como cristãos temos a presença do Espírito Santo, mas habitando em nós. Mas isso não quer dizer que se caracteriza como um batismo com o Espírito Santo. 14 e 17 do Evangelho de João vai dizer o seguinte, a palavra de Deus: o Espírito da verdade que o mundo não pode ver, nem receber, nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? Quarto subtópico do segundo ponto, não é o selo do Espírito Santo. A Bíblia diz que somos selados, né? O selo representa a possessão de Deus sobre nós. Vamos ver isso lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 22. Então, o selo se caracteriza como uma propriedade de Deus e não como batismo do Espírito Santo. 2 Coríntios fica lá depois dos Evangelhos, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios.
capítulo 1, verso 22, vai dizer assim a palavra de Deus: o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Amém, meus irmãos? Então somos posse do nosso Senhor através do Espírito Santo que habita no ser humano. Quinto subtópico do segundo ponto. Outra característica do que não é batismo com o Espírito Santo. Não é de propriedade humana ou algo que possa ser manipulado para a santificação pessoal. Lá em Atos dos Apóstolos, antes de Coríntios, Romanos, Atos, capítulo 8, verso 9, capítulo 8, verso 9 ao 13, vai falar de um certo homem que ouviu uma demonstração, do poder de Deus e quis comprar por dinheiro, ter poder sobre isso e querer manipular. Vamos ver essa referência. Capítulo 8, verso 9 ao 13. E havia grande alegria naquela cidade, e estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, Ele gostava de ser reconhecido por atitudes ilusionistas para as pessoas que chamavam a atenção, a qual todos atendiam, desde o pequeno até o maior. Tinha muito respeito, Esta é a grande virtude de Deus, e atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tantos homens como mulheres. E creu também o próprio Simão, o mágico. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que fazia, estava atônito. E no decorrer da leitura a gente vai ver que ele queria comprar. E foi repreendido, que não se manipula o poder de Deus. Dando sequência aqui ao terceiro subtópico, o que é agora? Vamos falar o que é batismo com o Espírito Santo. É o derramamento, descer por cima. Lá em Joel, vai dizer essa promessa feita no Antigo Testamento. Essa promessa feita no Antigo Testamento, que seria derramada sobre nós e nossos filhos. Essa promessa de Joel está aqui no Antigo Testamento 2, 28 e o 29, que diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu espírito. Então esses dias se refere à igreja de Cristo na terra. Amém? Segundo subtópico, terceiro ponto, mergulho no rio do Espírito. É um mergulho no rio do Espírito. Atos capítulo 1 e o verso 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então o batismo é como se fosse uma imersão no Espírito, mergulho no rio do Espírito. Enchimento, vamos lá, Atos 9 e o 17. Diz assim a palavra de Deus. E Ananias,
Atos 9 e o 17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe a mão disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Aqui, né, o Ananias, Deus se revelou a ele para ele ter com o Paulo, né, antes de ser aí o apóstolo, né, que teve grandes revelações no Novo Testamento, e hoje temos conhecimento da palavra de Deus através desse homem, o Paulo. Amém, meus irmãos? Se trata também da promessa do Pai para os chamados. Os chamados é os que ouvem a palavra, a recebem através da fé em Cristo e prosseguem nesta fé. Atos 2 e o 39. Atos 2 e 39, lá no Novo Testamento, depois do Evangelho de João. Vamos para o livro de Atos, acompanhar através da leitura para termos mais intimidade com estes livros da Bíblia. 2:39 de Atos. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Amém? A virtude do Espírito Santo, que é o poder. Atos 1 e 8 diz assim: Como, pois, o ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Era uma pergunta que era feita no dia do Pentecoste, onde o Espírito Santo batizou os discípulos, né? E uma característica daquele que é batizado com o Espírito Santo, a primeira característica é o falar em línguas, em outras línguas. O dom do Espírito Santo, 2:38, diz assim a palavra de Deus: E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Né? Esse dom, quem batiza é Jesus Cristo, e esse batismo é conforme a sua vontade. Não sabemos o tempo nem a hora, mas sabemos que estamos debaixo da promessa. Né? E esse batismo ele não dá unção. A evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. O batismo com o Espírito Santo é uma porta aberta para o recebimento dos dons espirituais. E lá em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil para a igreja. Porque um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, outro pelo Espírito é dada a palavra de ciência, pelo mesmo Espírito a fé, outro os dons de cura. Dons são vários dons para curar doenças distintas. E a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outra o dom de discernir os espíritos, e a outros variedade de língua, e a outros interpretação de língua. Mais um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Os dons são concedidos por Deus, não por mérito, mas pela graça, que é o favor imerecido. Né? Amém? Então, para finalizarmos a nossa lição, para ser batizado no Espírito Santo é preciso aceitar a Cristo como Salvador. Então, como aceitamos a Cristo, passamos a ser criatura para ser filho. Né? Só quem pode ser batizado no Espírito Santo, quem pode batizar é o Senhor Jesus. E o batismo com o Espírito Santo é a grande bênção do Pai, é um revestimento de poder para exercermos a nossa
vida cristã com mais ousadia, né, na obra de Deus, nesse mundo ao qual vivemos. Graças a Deus, meus irmãos, finalizando a aula, a próxima aula será a aula número 10, chamado para ser batizado nas águas. Que Deus abençoe aos irmãos, meditem nessas referências. Qualquer dúvida, pode deixar aí seu comentário que entraremos em contato. Obrigado, fiquem na paz. Amém.